Boa noite a todos. Está me ouvindo bem ou não? Está me ouvindo bem? Dá para ouvir? Então tá bom. Queremos agradecer nesse momento a paz do nosso Mestre Jesus. Queremos agradecer nesse momento a paz do nosso Mestre Jesus. E chegamos bem em cima da hora. Desculpe. Bom, nessa noite nós vamos falar sobre a questão do verbo e do tempo. É uma questão que Emmanuel nos propõe numa mensagem que, como nós estamos aplicando em relação a esses tempos de hoje, porque de uma certa maneira nós temos tratado o nosso tempo de uma forma bem desagradável, né? Então, esse tempo que a gente está trabalhando hoje é assim. Geralmente, os psicólogos estão fazendo estudos e estão chegando à conclusão que realmente um tratamento espiritual ele tem muito vínculo com a questão da saúde mental. Então, dentro desse processo, que realmente está sendo estudado, em função das pandemias, dos comportamentos sociais e assim por diante, o que ocorre? Existe um alto grau de independência hoje que cada um tem. Por exemplo, eu posso escolher o programa que eu quero assistir, não estou mais vinculado àquela televisão dos canais tradicionais que nós temos. Por exemplo, não preciso ir ao cinema, eu posso escolher através de um meio que a internet nos oferece, assistir um filme que está passando. Hoje eu não preciso ir ao shopping fazer compras, eu posso pedir para alguém traga para mim, eu posso pedir remédios, posso pedir minha alimentação do dia. Então a tecnologia está nos dando uma independência e isso está causando assim transformações nas organizações de uma tal forma que às vezes tem algumas empresas que estão fechando. Então as empresas que antigamente eram tidas como sólidas, hoje acabam tendo problemas sérios. E dentro disso, esse processo implica que realmente nós devemos tratar com muita disciplina. Por quê? Porque novos vícios estão surgindo. Hoje, por exemplo, as pessoas estão andando pela calçada, estão andando com o celular na mão. Não se dão conta que estão à frente de uma garagem, estão à frente de uma rua. O celular parece que tem sido assim, uma coisa muito primordial e se acaba se esquecendo que realmente nós devemos estar nos comunicando, conversando com as pessoas. Parece que conversar com a pessoa virou chatice, né? E o que ocorre é que nós somos elementos sociais, nós somos pessoas que devemos estar nos conversando. E de uma certa maneira se acaba se esquecendo isso, porque o celular parece que a gente quer, a todo momento, a gente ficou dependente do celular. Não pode ouvir a questão do WhatsApp, ou às vezes uma mensagem de e-mail. Então nós temos que, às vezes assim, quer estar por dentro de tudo, o que acontece na Rússia, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo com o governo. E essas notícias que a todo momento acabam chegando, acabam pipocando o nosso tempo. E às vezes a gente acaba perdendo o foco. E qual o foco que eu tenho? Então não existe uma proposta de vida para nós. Essa nova geração que está chegando vai enfrentar problemas sérios de personalidade, muito sérios. Então, por exemplo, até uma profissão que o fonoaudiólogo, que realmente era uma profissão que a gente não ouvia falar muito no nosso tempo, nesses tempos nós estamos ouvindo bastante. O fisioterapeuta, que até então não tinha uma certa importância, hoje ele está ganhando um campo em função do que está acontecendo. Então, nós temos as pessoas que estão se tornando cada vez mais sedentárias, não caminham, não conversam, são objetivas. Por exemplo, hoje, dizer bom dia não se diz mais. Boa tarde também não se diz mais. Obrigado não se diz mais. Não é questão de dizer. Para quem realmente recebe um ato de gratidão, dizer obrigado é muito importante. Só que as pessoas não entendem que a palavra obrigado é um agradecimento tão profundo
que às vezes nós acabamos desmerecendo essas questões. Quando Jesus fala a respeito, que fazes com o teu verbo? Ele está dizendo na ação, né? Então na palavra que eu estou dizendo. E o verbo nos conduz a algumas condições para tratarmos, por exemplo, a mansuetude, a questão da indulgência, da moderação, e tudo isso Jesus fez a lei do amor. E nós estamos nesse caos todo porque nós não estamos praticando em nós mesmos todas essas atividades. Aí você vai falar assim, é fácil? Não, não é fácil, tá? Mas a partir do momento que realmente nós começamos a trabalhar esse hábito, nós começamos a conscientizar quem nós somos, o que somos e o que desejamos ser nas questões futuras. Muitos acreditam, por exemplo, que não falam da moral porque pode agredir alguém. Nós devemos falar da nossa moral, devemos sermos honestos conosco mesmo. Olha, eu não sou um cara legal, não sou um cara bacana, tenho que melhorar bastante, tá? Mas dentro desse panorama não pode existir uma condenação, não pode existir uma condenação brutal. O que tem que existir é uma fase de conscientização e que realmente assumir uma postura de querer acertar cada vez mais. E aonde eu vou estar buscando isso? No conhecimento. Então hoje, por exemplo, às vezes muitas pessoas nos criticam que nós somos incompetentes, somos idiotas, dessa maneira. Agora, o que vem dessa pessoa, nós devemos saber que temos que ter o conhecimento para poder avaliar. Uma pessoa que está nesse estado, nos criticando de uma certa forma que nós somos incompetentes, possivelmente não nos conhece, porque não estaria dizendo uma palavra agressiva. Aquele que é agressivo, ele mede as palavras. Por exemplo, por mais que seja seu amigo, o verdadeiro amigo é aquele que nos levanta. Ele não vai mencionar os nossos erros. Nós erramos, somos imperfeitos, mas ele vai buscar de uma tal forma, dizer assim, olha, você poderia ter agido de outra maneira, da próxima vez seja menos agressivo. Ou talvez, você foi muito condescendente, você foi muito permissivo, tem que ser mais firme. Então, para ter essas condições, nós temos que ter o quê? A nossa convicção. Nós temos que ter essa forma de pensar para que realmente as coisas possam correr de uma certa forma tranquila, de uma certa forma que não venha ferir o coração do outro. Aí todo mundo fala assim, mas essas palavras são bonitas. Sim, claro que são bonitas, mas nós temos que praticá-las. Nós temos que praticar no nosso dia a dia. Por quê? Você pode frequentar a melhor faculdade, você pode ter o melhor cargo na empresa que você trabalha, você pode ter a melhor esposa, mas haverá um dia que você deixará esse corpo, como todos nós. E como vai acontecer esse desenlace? Se esse desenlace for tranquilo, é porque realmente a sua moral foi trabalhada. Houve acertos? Possivelmente também houve erros, mas faz parte da nossa evolução. Agora, o duro é ter uma galeria de troféus, de faixas, mas não condizem de uma evolução moral. Tá? Por quê? Porque todos nós temos muita dificuldade de poder enxergar que Deus é nosso Pai. Nós temos aí vários discursos duvidando dessa questão. Nós temos aí pessoas que colocam em xeque a existência de Deus. Todo mundo tem o direito que tem, né, de questionar. Mas, por exemplo, assim, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: algumas pessoas alegam imperfeição e silenciam o verbo edificante nos lábios, aprisionando uma mensagem salvadora. Quantas mensagens Emmanuel nos manda? Quantas mensagens Joana nos envia? Quantas dessas mensagens nós estamos devidamente lendo? Eu paro para ler essa mensagem, direciono essa mensagem para o meu interior, busco no dicionário aquelas palavras que eu não entendi e procuro entender que ferramenta ali eu posso estar praticando no meu dia a dia. Tá? E às vezes, quando ela diz assim, uma mensagem salvadora, eu tenho que estar preparado para isso. O Evangelho nos fala a respeito do amar. Dentro do capítulo 9,
no item 9 do Evangelho, nós temos assim: amar. Aquele que ama, ele está naquele meio e ele procura evitar problemas. Ele procura se entregar da melhor forma possível. Por quê? Porque ele enxerga em todos filhos de Deus. É como um médico, ele não pergunta o tiro que você levou, quem que deu. Ele vai salvar primeiro a tua vida, né? E assim realmente é Deus conosco. Ele não pergunta, dizer assim, só porque você errou, não vou te dar outra oportunidade. Não é isso. Ele sempre vai nos dar as oportunidades, mas o que Ele quer? Ele quer que nós aproveitemos essa oportunidade, que nós fiquemos cada vez melhores. Ele não pune, é que nós nos afastamos das condições divinas. Nós é que buscamos uma vida fácil, uma vida na qual predomine a ociosidade, né? Então, por isso que realmente hoje, na internet, você pode ver muitas pessoas falando sobre o Espiritismo. Muitas pessoas dizendo isso, aquilo, outro. Tá? Agora, só que a gente tem que ter o crivo, né? Por exemplo, assim, o meu crivo, para mim, eu tenho duas fontes, que é Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Esses são as minhas fontes de estudar. Por quê? Eu vejo, por exemplo, em cada obra, eles fazem uma menção ao Evangelho de Jesus. Então, nessas palavras, você pode ter certeza, vai encontrar realmente consolo, esperança, e você vai se refazer. Agora, o bom de tudo isso é que quando eu tenho um problema que eu não consigo resolver, você vai se questionar, mas ao mesmo tempo você não vai ficar se martelando: cadê a solução? Cadê a solução? Cadê a solução? Então você vai procurar primeiro equacionar esse problema, tá certo? Então, por exemplo, assim, se eu falo mal de alguém, mas por que eu estou falando mal daquela pessoa? Por que eu estou criticando tanto? Então, você percebe que isso daí não é de agora, já veio de uma encarnação passada para cá, e que nesta eu tenho que acertar. Então, não importa em que situação isso aconteceu, não importa se eu fui um político, se eu fui um rei, se eu fui um senhor feudal, né? Não importa isso, o que importa é consertar essa questão. Então, de que maneira que eu vou ler? Então, eu leio o Evangelho, procuro trazer dentro do Evangelho essas palavras para mim e vou procurar trabalhar aquilo. Necessariamente você vai perceber que você não precisa mudar as pessoas para que as pessoas te entendam, né? Nós é que temos que mudar para que as pessoas nos entendam. Então, à medida que nós vamos mudando paulatinamente, vamos vagarosamente trabalhando isso em nossos corações, nós vamos notar uma coisa: nós vamos perceber o que é instinto e o que é sentimento. Então, quando alguém me chama de idiota e eu vou lá: não, você é outro, você vai ver, vou te apagar, vou te quebrar no meio, eu estou sendo pior que ele. Então, estou colocando todo o meu instinto para fora. Mas quando você chega e fala assim: olha, meu irmão, o negócio é o seguinte, eu não quero brigar contigo, tá? Então, vamos fechar a conta por aqui. Opa, o sentimento já começa a desabrochar. E de repente, quando você fala assim: olha, você é um cara bacana, você é um cara legal, olha, você está com algum problema, se você precisar da minha ajuda, pode contar comigo, mas agora não é o momento da gente poder conversar. Então aí já tem duas coisas: a afabilidade e o sentimento amoroso para com a pessoa. Então você já percebeu que essa situação não vai render para nenhum dos dois. Então, quando você tem essa postura, realmente você acaba trabalhando aquilo que Jesus nos diz: ama-te primeiro, instrui-te, para depois você amar o próximo, tá? Então ele faz toda essa ponte. E dentro dessa questão, nós podemos assim tratar de inúmeros problemas que podem se enquadrar nisso. Mas o importante é o nosso bem-estar íntimo, a nossa saúde mental. A nossa saúde mental, ela tem que ser mantida todos os dias. Não é porque nós viemos à casa espírita uma vez por semana que o problema está resolvido. Não, não é isso. Cada dia vão surgir situações diferentes. No trânsito, em casa, na escola, né? Em todos os lugares que nós estamos. Então nós temos que estarmos preparados para poder fazer isso. Então, por exemplo, antes de sair de casa, levanta mais cedo, leia uma mensagem, tá certo? Ou às vezes, antes de você dar uma partida, senta ali antes no volante, enquanto está esquentando o motor, faça um Pai Nosso. Mas não é Pai Nosso que está no céu, né? Mentaliza: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então, santificado seja o vosso nome, quer dizer, eu vou respeitar aquele que me desrespeita,
venha a vós o vosso reino. Nossa, eu quero ser bom, quero ser feliz, mas seja feita a tua vontade. Então quer dizer, aí realmente eu falo assim, que seja feita a tua vontade. Aí você fala assim, nossa, isso é perigoso, hein? Dá de repente dele mandar um negócio para mim e eu não gostar, né? Tá certo? Aí é a falta da fé, certo? Então quer dizer que quando nós realmente temos esse amor dentro de nós e queremos nos mudar, então existe essa condição, essa predisposição, e podem ter certeza que ajuda bem, com certeza essa ajuda vai vir, e talvez não seja do jeito que a gente queira, mas ela vem, tá? Ela vai vir. Então você tem que pensar primeiro assim, como é que eu posso chegar nesse ponto? É acreditar que Deus te criou. Então vamos ver o que Deus nos deu. Nos deu esta casa, a Neuza que trabalha a nosso favor, temos todos os tarefeiros da casa, nós temos o nosso trabalho, temos os amigos que trabalham conosco, temos aqueles que não simpatizam conosco, temos o nosso lar, temos muitas coisas que outros não têm, certo? Precisa reclamar? Não precisa reclamar, tá? Então, quando nós começamos a valorizar dessa maneira, por exemplo, às vezes eu tenho um companheira, que às vezes ali, né, é jogo duro, né? É que nem sargentão. Não tem problema, ela está ali para nos ajudar a crescer, a disciplinar. Então, nós temos que olhar dessa maneira. Então, quando nós olhamos por outro perfil que realmente a doutrina nos mostra, o que ocorre? Nós começamos a nos educar, começamos a ser mais participativos, mais amorosos, começamos a estudar aquilo que realmente a casa espírita nos proporciona, começamos a nos questionar do porquê. Então, nós começamos a ser um exemplo no nosso dia a dia. É isso que nós devemos abraçar, é isso que nós devemos fazer todos os dias. A receita é você sempre manter a calma. O que por exemplo, Emmanuel diz a respeito o que é paciência? Paciência não é ficar assim esperando a coisa acontecer, né? Peraí, não é isso. É você olhar de frente àquela situação, analisar e tentar buscar uma solução. A paciência é isso, é uma linha de raciocínio. Agora, tem muita gente que confunde esses valores, né? A paciência é a ciência da paz. Porém, para ter uma ciência da paz, precisam ter ações. Que tipo de ações? Equilibradas, tá certo? Que elas têm toda ação, todo problema que tem que ser tratado, ele tem que ser tratado com muito cuidado. E aí nós vamos conhecer, realmente, às vezes nós somos muito apavorados, ansiosos para resolver tudo isso. Mas se você realmente fala, Papai do Céu, me ajuda, né? Eu quero resolver essa situação. Aí você fala assim, mas já faz 3 anos que eu estou tentando e não vem nenhuma resposta até agora. Possivelmente ainda não chegou o seu momento, tá? Mas se você cada vez mais estiver valorizando cada situação, é um crescimento maior. E quando você recebe essa bênção, você vai agradecer. E aí você vai conhecer um determinado valor, que é conhecer a bondade divina. Por outro lado, você vai saber o valor do agradecimento. Então, quem sabe o valor do agradecimento, essa questão do obrigado, ele valoriza mais. Tá? Hoje é muito chamado gratidão, né? Então, gratidão para com Deus, para o nosso Criador, é fundamental. Agora você fala assim, mas o que acontece? Nós nos tornamos pessoas mais sensíveis. Vamos perceber que a nossa linha de raciocínio fica mais ágil. Vamos perceber que nós vamos ter um contato com os amigos espirituais, a intuição começa a funcionar melhor. Por quê? Os nossos irmãos espirituais, que são superiores, eles vão buscar um auxílio tão grande através de nós, nas situações que nós estamos trabalhando, que eles vão nos utilizar. E quando nós somos utilizados, você vai perceber que realmente existe uma proteção divina. Às vezes, por exemplo, você vai pegar um ônibus, o ônibus chega atrasado, 1 hora, meia hora, às vezes sai de casa, tem aquele trânsito imenso. Então, às vezes assim, calma, vai devagar, possivelmente o caminho que você estava querendo fazer não ia dar certo, ia dar problema.
né? Então, vamos agradecer por tudo, porque assim, nessa questão toda, que realmente, como a Joana de Angeli diz, nesse esquema, nessa situação que eu estava colocando, muitos manifestam que nada conseguem fazer porque estão fadados à infelicidade. Às vezes essa forma de pensamento vai ao encontro de nós. Não é que nós estamos fadados à infelicidade, é que nós devemos refletir sobre as nossas atitudes, que nós não somos marinheiros de primeira viagem. Nós temos várias vidas que nós já viemos e nós aprontamos muito e coloca muito em cima disso, tá? Então nós não devemos assim, como o Haroldo fala, você já viu espírito superior vir fazer palestra? Não vem. Por que não vem? Porque nos é dada a oportunidade para que todos nós possamos estar aprendendo. Então eu sou o primeiro a aprender. Quando eu faço uma preparação dessas, eu sou o primeiro a questionar os meus valores. E conscienciosamente, eu tenho que falar daquilo que realmente nós estamos buscando a melhora. Então, nessas palestras que nós fazemos, eu bato muito na questão moral, porque o que a gente precisa mais. Muita gente nessa parte da regeneração, com essas guerras que estão acontecendo, nossa, mas Jesus esqueceu da terra. Não, ele não esqueceu da terra. Você pode ter certeza que não. E tudo isso que está acontecendo, Jesus está muito mais interessado nas nossas evoluções morais. O papel dele é esse. Ele não está interessado no nosso progresso material, tá? E aí você fala assim, mas olha, não vai acontecer nada de ruim. Por quê? Jesus já tem muita experiência, junto com os amigos espirituais, em questão de regeneração. Ele já tem muita experiência nisso. Nós estamos passando, um dia vamos passar também como participantes em fazer essas transformações em alguns mundos. Em algum dia isso vai acontecer. Mas no momento de hoje, não vamos perder a fé. Não vamos perder a nossa intranquilidade. A guerra está acontecendo por quê? Porque realmente existem pessoas que no passado passaram num sentido contrário àquilo que elas estão passando hoje, e é um karma coletivo. Ali tem contas para serem ajustadas. Seria bom se o evangelho estivesse ali no meio, mas as coisas devem ser assim, porque elas foram, precisa haver um reajuste. É doloroso isso, dói para nós às vezes, né? Por exemplo, a partida de um ente querido, não é isso? Às vezes dói, está com 35, 40 anos, nossa, mas tão jovem, mas o tempo dele já acabou. O que ele tinha que ajustar, ele já ajustou. Então é egoísmo da nossa parte ficar chamando, nossa, né? Não, bola para frente, vamos tentar trabalhar isso cada vez mais. Agora, é difícil superar isso? Não, vai depender muito da nossa postura. Então, por exemplo, como diz aqui a Joana de Anjos, o amor é árvore que para produzir necessita ser plantado. Tá? Então o amor ele tem que ser plantado através das pequenas gotas de todo dia. Agradecer por aquilo que alguém me aperta a mão, me deseja, tenha um bom dia, muito obrigado para você também, né? Então nós temos que sermos cordiais. Por exemplo, às vezes eu tenho o hábito de, em todo lugar que eu vou, eu sempre peço desconto. Eu brinco com as pessoas, né? Então, às vezes assim, eu ganho muitos amigos. O que acontece? Eu vejo que as pessoas que estão atrás de mim, elas não têm paciência, né, de agradecer para aquela pessoa que está atendendo. Façam uma experiência. Eu sempre, quando vou a um supermercado, tem um repositor que me atende muito bem, eu digo assim, muito obrigado, meu amigo, porque o seu trabalho nos ajuda bastante. Vocês precisam ver como essas pessoas sorriem, como que a gente consegue mudar o dia delas. Tá? Vá no supermercado, converse, agradeça, tá? E isso, às vezes, você pode dizer assim, mas isso daí não faz parte do meu caráter, do meu jeito. Gente, nós temos que sermos comunicativos, nós temos que crescer no nosso sentimento, temos que sermos aquilo que Deus quer que seja. Deus não nos criou para a infelicidade, né? Deus não nos criou para que nós sejamos apáticos, né?
a empatia, ela deve reinar em nossos corações. Então, cabe a nós que sejamos honestos conosco mesmo, que esse sentimento da alegria, que ela desabroche em todos os lugares que nós estivermos. É claro que tem alguém que não vai gostar, é claro que alguém que planta ciúmes, avareza e egoísmo vai se voltar contra nós, mas essa energia, ela não pode ser minada com esses sentimentos. Por quê? Porque é a nossa vida e a nossa evolução que nós devemos comandar, e é isso que realmente Jesus quer de nós, é isso que realmente Jesus traz para nós, o seu amor, o seu carinho, a sua vitalidade. Então, falar de Jesus aqui no centro é muito fácil, qualquer um pode subir numa tribuna e pode falar de Jesus, mas quando nós estamos no nosso dia a dia, nós temos que mostrar quem é Jesus, através do nosso exemplo. É isso que ele pede. Por quê? Quando ele pede isso, ele está dizendo assim: meu querido irmão, eu estou contigo no ar, vamos em frente, que a coisa não vai ser fácil, mas eu estou aqui para te ajudar. É isso que nós precisamos ir adiante. Por quê? Porque o mundo é dinâmico. O mundo, por exemplo, adianta eu saber que em Marte existem rochas, existe uma atmosfera X, Y, Z. Qual o benefício que isso vai trazer para nós hoje? É apenas uma informação. Mas, por exemplo, quando Joana de Ângeles diz o seguinte: a doutrina nos mostra e ensina que ninguém nasce na Terra para cultivar miasmas do passado, e nem a preservação dos males dos tempos que já se foram. Está muito mais ligado com a nossa realidade, né? Quer dizer, não é para você ficar pensando no passado. Ah, aconteceu isso comigo, o cara fez isso comigo, eu vou dar um troco. Não adianta. Não adianta, porque são casos que vão crescendo. A vingança, o ódio, a mentira, né? Tudo isso vai se desenvolvendo e vai praticamente comprometendo toda a nossa estrutura espiritual. Já começa pelo perispírito. Possivelmente esses sentimentos negativos, se são armazenados no nosso íntimo, no nosso espírito, numa próxima encarnação eles vão vir. Então não é mais fácil trabalhar isso agora? Não é mais fácil fazer isso? Essa questão que a reencarnação é uma bênção, bondade e luz, como a Joana coloca. Então, quer dizer, nós, quando entramos na doutrina espírita, devemos saber que realmente o que é reencarnação, o que ela representa, tá certo? E depois fazer uma conciliação entre aquilo que a gente vê no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. Por quê? O perispírito faz parte do nosso espírito. Então, toda vez que eu maltrato o meu espírito, o perispírito também acontece isso. Então, ele perde essa qualidade. Então, quando nós perdemos essa qualidade, o que significa? Nós perdemos a sintonia com os amigos espirituais. Então, você deixa de sintonizar com uma estação FM e vai para o AM, que é ruim pra caramba, né? Certo? Então, existe isso. Então, eu tenho que buscar essa questão. Então, eu tenho que ser muito honesto comigo mesmo, sabe? Eu tenho que ter muita energia, muita determinação para que esses valores possam vir ao meu encontro. Aí você fala assim: Jimmy, mas essas questões são muito difíceis. Ninguém falou que é fácil. Ninguém falou que realmente essa encarnação vai ser fácil, tá? Então todos nós estamos cada vez mais sendo convidados a poder falar sobre Jesus e a praticar no nosso dia a dia. Então a Casa Espírita tem esse papel. O Divaldo fala muito bem isso. A Casa Espírita, meu irmão, é para te acolher, para te poder fazer, né, toda uma condição de muita paz, de muito carinho, para que você possa multiplicar esses valores no teu lar, no teu trabalho, no teu estudo, em todo lugar que você seja, tá? Agora fala assim: não, isso dá muito trabalho. Claro que vai dar trabalho, tá? Então estudar não é questão de para debater, né, o que é o Espiritismo como uma ciência, mas é para se refletir e trazer para o nosso íntimo, para poder trabalhar gradativamente tudo isso. Então, diante dessa condição, é muito importante que realmente nós possamos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá. E o que acontece? A doença de uma alma enferma, para ela curar, só tem um remédio: é fazer o bem ao próximo. E o Divaldo sempre está falando isso, para quem quer que seja. Se você
não conseguiu acertar nessa vida ainda, serve alguém que você vai conseguir enxergar alguma coisa dentro desse panorama que você está se culpando bastante, que realmente você vai despertar para a próxima encarnação, de como você poderá resgatar isso que hoje te incomoda, tá? Então, porque daí que surge a depressão e outras coisas mais. Então, se condenar não é o caminho, mas nós temos que nos perdoar. E o caminho para esse perdão é buscar isso, buscar servir, né? Então, a Joana fala o seguinte, né? Às vezes você está passando no semáforo e você dá uma moeda, mas dê essa moeda com muita afabilidade, com muita cortesia. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você consiga aquele que você queira, tá? Não há necessidade de dizer, não vou dar moeda não, tá? Mas isso tem que ser critério. Às vezes, dependendo da condição, não dá. Mas quando você faça isso, tá? Vá ao supermercado, converse com alguém, né? Tá? Eu geralmente encho o saco do pessoal. Tem uma menina, por exemplo, no Jaú, ali da Praça José Bonifácio, só para a gente poder encerrar, a Brenda, ela acaba brincando comigo, né? Eu falei assim, nossa, você aqui não faz nada, precisa contratar mais pessoas. E ela acaba brincando comigo. Então ela acaba sendo descontraída. E acabou gerando uma amizade muito grande. E através dela eu conheci muitos outros, tá? E o que eu cheguei e falei assim, você tem potencial, busca a sua oportunidade, né? A outra menina também, a Cleo, eu falei, você atende muito rápido, você é muito ligeira na questão, você atende muito bem. Então, quando você percebe e essas coisas, esses valores nas pessoas, diga, fale para ela que ela é importante, fale para ela que ela pode fazer coisas melhores. Essa pessoa se sente muito segura, tá? Muito segura. Então, são pessoas simples, né? São pessoas simples que nos atendem, mas às vezes por falta de instrução não atingiram aquilo que nós atingimos. Mas aí já estamos compartilhando a palavra. Então, isso vale muito mais que uma moeda. Então, nessa noite eu quero agradecer, com muito carinho, com muita paz, a atenção de todos, pela caridade que fizeram conosco. E eu espero que vocês possam atingir aquilo que vocês almejam e, através da doutrina espírita, tenho certeza que a paz interna virá. Muito obrigado, uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós, que assim seja.